Então, Vou dizer uma coisa. fala, pode falar. Porque você sou eu. Não é verdade? É verdade, é verdade. Você Não, sou eu. você Você é uma versão minha, daqui a uns anos vai continuar sendo, entende? Entendo. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é verdade. É tipo, sabe aquele filme assim, De Repente 30? De repente... Tudo bem. Aí tipo assim, De Repente 56. Mas eu falo assim, é a mesma essência. Ela não tem como perder. Oi, aqui é a Rosemary Ribeiro, uma mulher que eu sou completamente apaixonada, que me viu crescer literalmente. Ela é mãe da minha amiga, Emanuele, minha comadre, e conta a experiência de hoje estar sendo entrevistada por uma menina que você viu crescer. Literalmente, você me conheceu com 1 aninho de idade. É, verdade. Eu conheci ela com 1 aninho de idade, ela era a melhor amiga da Emanuele, minha filha. É verdade. Era aquele encontro que quando as duas se viam à distância, parecia que tinha um imã. Sabe aquela coisa de cena de filme de praia, onde as pessoas correm uma pra outra? Era exatamente assim. Era uma identidade absurda. E assim, ela foi crescendo, a gente foi vendo, na verdade, a relação delas, cada vez mais íntima, porque elas tinham uma intimidade, e eu tava no meio da intimidade delas o tempo inteiro. É verdade. Não é verdade? E como tá sendo pra você me enxergar hoje? Olha só, muito grande. Eu fiz besteira quando eu era adolescente, né? Não, você fez algumas besteiras. Fiz algumas besteiras. Inclusive, antes você deixou de falar com a Emanuele. A gente parou de se falar. Você parou de falar. Exato. Você no início, assim... Da adolescência era bem difícil. Era uma adolescência rebelde. Gostava de sair bastante, gostava de beber bastante. Isso aí. Eu me preocupava, daí eu falava. Eu era meio chata nesse sentido. A pessoa preocupada mesmo. Preocupada mesmo e falava, não me importava com isso. Nunca se importou. Pior que a gente tem que falar. Eu também acho. E a gente não tá aqui pra falar de mim, meu amor. A gente tá aqui pra falar de você. Mas aí eu posso falar que aí ela se tornou essa mulher maravilhosa, tenta e busca o tempo inteiro alcançar aquilo que ela quer. É muito determinada. Então eu tenho certeza que isso aqui é o início de um grande projeto da vida dela. E eu estou aqui para ajudar, para abençoar tudo que na verdade ela for construir na vida dela a partir daqui. Você é maravilhosa. E ela sabe disso, que pode contar comigo. Com toda certeza, com toda certeza. Aí tem uma coisa, gostamos das mesmas coisas, tá? Porque quem me acompanha nas cachoeiras, quem me acompanha nos lugares que eu gosto de ir, não são as pessoas, minhas amigas da minha idade, na verdade que me acompanham ela. Entendeu? Gente, é porque eu não tenho a cabeça de uma mulher de 26 anos, eu tenho a cabeça de uma mulher de, sei lá, mais velha. Eu sou velha internamente, entendeu? E aí eu não, gosto você de não é coisas. velha, filha, você é uma pessoa que sabe viver diferente. E saber viver só requer verdade. Uma maturidade especial, mas isso não quer dizer ser velha. É verdade. Nossa, você lacra, né, meu amor? Meu Deus do céu. Vem cá, como é que foi a sua infância? Cara, a minha infância foi uma infância... Eu tive uma família tradicional. Onde você morava? Eu nasci na Tijuca. Na Tijuca? Você é tijucana? Eu sou tijucana. Não acredito. Eu sou tijucana. Eu fazendo essas perguntas, eu pensei, eu não sei onde você nasceu. Eu sou tijucana. Eu nasci, na verdade, na rua Carlos Vasconcelos, numa maternidade. E tem uma coisa, um ponto que eu acho muito interessante, que é muita coisa que me revela na minha vida. A minha mãe chegou na maternidade, tipo, 11 horas da manhã, não tinha um médico para atender. Eu nasci sozinha com a minha mãe na enfermaria. Mentira! A minha mãe só me escorou, com a perna. Sem nenhuma Quando enfermeira do lado? Não, o médico estava almoçando, os médicos estavam almoçando. Aí quando a enfermeira passou, já tinha nascido. Assim, é isso que eu te falo. Algumas coisas parecem que são determinadas quando a gente nasce. A determinação, não sei, eu nasci sozinha com a minha mãe, a enfermeira passou, viu que eu tinha nascido, minha mãe me escorou com a perna, daí sim o médico veio, coisa e tal, fez tudo. Então, assim, vários episódios da minha vida depois, eu fui vendo sobre a questão do histórico da minha vida para determinar a personalidade que eu tenho. Meu Deus, mas porque isso é muito foda. Quem te contou? A sua mãe te contou isso depois? Sim, minha mãe, meu pai, minha irmã mais velha. Nossa! Me contaram que foi dessa forma. E eu nasci assim, tipo assim, nasci sozinha com a minha mãe. Tipo assim, foi uma coisa... E você teve um laço com a sua mãe gigantesco. Gigantesco. Né? Aliás, assim, eu cresci. Aí eu tive uma adolescência que era assim, eu entrei pra ser professora, pra ter uma formação. Sim. Mas era assim, era durante a semana eu estudava pra ser professora. Eu fui dar aula muito cedo numa escola pública
Porque eu fui como estagiária para uma escola lá no Catumbi. Aham. Quando eu cheguei lá, era assim, eu tinha 16 anos. Sim. E naquele tempo, as meninas de 14, 15 anos, às vezes estavam na 4ª série primária. Aham. Então, quando eu cheguei para ser estagiária, eu era 16 e as meninas tinham 15, 14. Nossa. E a professora da turma teve que se ausentar porque ela foi ter neném. Quem assumiu a turma? Eu. Com 16 anos, 16 com uma turma anos. de 15. Uma turma com as meninas que, assim, de início ficaram querendo competir Claro. comigo. Como é que pode? Como é que pode? Aquela menina. Mas sabe uma coisa que foi muito interessante que aconteceu? Houve um primeiro caso, que antigamente tinha um ônibus chamado CTC, que era um ônibus público da prefeitura ou do Aham, estado, não sim. sei. Eram todos azulzinhos. O primeiro caso de assalto que teve no CTC, que teve vítima, o motorista, foi um menino que tinha assaltado o ônibus, coisa e tal. Esse menino era da minha turma. Eu vim descobrir depois que ele era da minha turma. Que você dava aula. Que eu dava aula. Nossa. Que eu vinha dar aula depois. Aham. Daí, assim, eu sempre fui muito perceptiva e eu mesmo com essa idade que eu tinha, resolvi fazer uma redação naquele dia. Passar pra eles a redação do que vinha do coração deles. Sim. Cara, e quando eu fui na redação dele, eu me surpreendi absurdamente. Nossa. Porque ele era um menino, ele não tinha maldade nenhuma. Era um menino que tinha perdido a mãe cedo. Aham. Que ele sofria tudo naquele morro do Catumbi, lá em cima, Meu Deus. que é perto do cemitério. Sim. Questão de padrasto, de violência doméstica. Tudo que você pode imaginar. Ele foi fruto daquilo tudo. Daquilo tudo. E ele escreveu assim, ele escreveu uma carta pra mãe dele que tinha morrido. Nossa. Você imagina que eu li aquela carta chorando, porque ele só falava, mãe, porque você me deixou. Nossa. Hoje em dia, olha o que eu tô fazendo, eu tô Nossa sendo maltratado, olha o que eu fiz, eu não queria ter feito isso. Meu Deus. Não, você imagina, eu com 16 lendo uma carta de um menino de 14 que tinha cometido Um crime. um crime. E sem a menor noção do Noção. tamanho da proporção daquilo. Mas aí, assim, falando de outro lado, eu fazia isso, eu estudava, trabalhava, mas o meu outro lado, chegava final de semana, minha mãe não me achava, porque não tinha celular, né, amor? Não tinha. Não tinha celular, quando era sábado eu acordava, aí o que eu ia fazer? Eu pulava o muro da UERJ pra jogar vôlei. Aí eu saía de lá, pegava a bicicleta, pegava a bike, ia pro alto da Boa Vista com os meninos. Aham. Porque eu ia Você com os sempre meninos. foi moleca? Sempre Não, fui. a sua Sempre gostei de cara. atividade física. A sua cara, ser Aí o que moleca. acontecia? Eles tinham uma brandana, eu ia sentada atrás, coisa e tal. De noite eu ia ensaiar dança. Assim, danças, era de discoteca antigamente. Aham. Ai, que legal. Eu ia ensaiar discoteca no sábado à noite, porque no domingo eu me apresentava com os meus grupos, assim, no Clube Maxwell, que eu frequentava, que eu fui criada ali na Tijuca, no Clube Maxwell. Nossa. Eu ia me apresentar, eu ia pra Atlética Tijuca. Então a minha vida era muito movimentada. Era trabalhar e estudar durante a semana, ok. Final de semana era Não, assim, curtição. aí se você for perceber, a minha vida hoje em dia é o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Desde a adolescência, A mesma coisa, eu trabalho, coisa e tal, papapá. Cara, eu tenho um tempo livre, eu vou fazer o quê? você vai curtir. Você vai aproveitar Então, a vida. a minha vida, a minha família, assim, eu era um pai muito responsável, que ele trabalhava muito, que ele era muito parceiro. Meu pai gostava muito de dançar. Aham. Eu me formei em dança de salão. Nossa. E o meu pai, eu acompanhava meu pai nos bailes, nas danças, ele gostava disso. Me conta da sua família. Sua família tem a sua mãe, o seu pai, a sua irmã mais velha. Agora, porque eu tinha 2 irmãs. Isso, então vai ser uma família de 3 irmãs. 3 irmãs, 3 meninas. 3 meninas, 3 mulheres. 3 mulheres. E você é a caçula. Eu sou a caçula. Você é Eu sou aquela caçula caçula que era meio assim, pra eu te falar. Eu era meio ovelha negra, mas não uma ovelha negra radical. Ou seja, eu era aquela que era carinhosa, eu era aquela que estava perto e gostava de falar as coisas, não respondia. Eu não era mal criada. Em compensação, eu fazia tudo aquilo que eu queria fazer, no sentido assim, não pode andar de moto, pois eu andava de moto, já fiz acidente de moto. Entendi. Eu tinha umas atitudes minhas radicais, mas eu tinha um comportamento dentro de casa muito legal. Muito legal. A gente, muito legal. A gente é muito parecida. Até aí, sabia? Até aí.
Aí deixa eu falar, então Pode meu falar. pai que era muito responsável, quando eu Sim. trabalhava, a minha mãe, uma mulher que veio da roça, a Assim- minha mãe veio de Passa Três, a minha mãe estudou até o 2º ano primário. Eu tenho uma admiração pela minha mãe. A sua mãe A minha mãe era uma mulher linda, Maravilhosa. maravilhosa. Eu não conheci, mas pelo que você me conta, Você, ela era divina. você conheceu, você não lembra? Eu não, é verdade. Eu não lembro, porque Eu todas as festas eu estavam da lembro, Emanuele. Eu lembro, sim. Eu, não, eu lembro da Emanuele falando, essa é minha avó, e ela bem velhinha. E mas ela assim, ela era uma mulher que assim, ela foi da roça, mas ela tinha uma inteligência empírica da vida muito grande. Ela conseguiu me ensinar isso tudo. Ela era uma mulher muito admirável. Você sempre teve essa consciência de admiração para sua mãe? Pela sua mãe? Tive, porque minha mãe era uma mulher muito inteligente. Apesar do pouco estudo, apesar da pouca cultura. Entendi. Mas ela percebia as coisas ao longe. Quando você era criança mesmo, primeira infância, 10, 8, 11 anos, você tinha esse tipo de pensamento no sentido de, nossa, que legal minha mãe pensar desse jeito, nossa... Não, como eu acho que eu aprendendo. comecei a despertar isso na fase... A minha mãe era muito carinhosa. Olha, eu fui uma menina criada que eu nunca levei um tapa na vida. Entendi. Mas não é porque eu era tão obediente, é porque eu era obediente dentro de casa, eu era tranquila. Mas eu tive uma mãe que... A minha mãe foi criada na roça, mas com muito carinho. Entendi. E com muita dificuldade. Entendi. Então ela era uma mãe... E o meu pai era um pai também que ele cobrava... Pra você ter uma ideia, eu tinha namorados na adolescência Aham. que aí eu terminava, ou o namorado terminava comigo, mas não terminava com meu pai. Aí continuava indo na minha casa. Assim, eu terminava com eles. Assim, eu não preciso de mais, coisa e tal. Cara, mas eles eram apaixonados pelo meu pai. Aí voltavam na minha casa. Não acredito O meu pai era nisso. muito animado. O meu pai era da dança. O meu pai era um cara que foi presidente de um clube na época da discoteca, que os meus amigos da Tijuca e Vila Isabel todos frequentavam. Nossa, E o meu pai botava todo mundo pra dentro. Era aquele queridinho dos amigos. Era o pai herói. Era o pai herói. Era o pai herói que de todo adolescente todos. queria Pai ter. herói. Ah, o pai da tia Rosa é legal. Tia É. pra mim, mas o pai da Rosa é legal. E assim, eu fui criada numa família assim, nesse sentido, bem estruturada. Eu nunca levei um tapa na vida, por isso eu criei os meus filhos sem dar um tapa neles. Sim, claro. E os meus filhos criam os filhos deles sem bater também. Sem bater também. Foi outra... Sim. É uma atitude que passa de geração em geração. Passou. Me fala uma referência de quando você era criança. Olha, eu tive uma referência... Engraçado, quando faz uma pergunta assim, qual a primeira lembrança que você teve? Eu vou te falar qual a primeira lembrança. Eu tenho uma atitude que eu carrego até hoje, de uma conformação não sobre a vida. Aham. Mas, por exemplo, eu tinha uma irmã, Rosana, que já é falecida, É verdade. que era muito exigente, era muito rebelde. E quando eu vi, ela tinha 1 ano de diferença de mim. Aham. Eu tenho minha irmã Rosângela, que eu amo Sim. muito, mas ela é um pouco... Ela tem 6 anos de diferença, mas a Rosana era muito próxima. Então era assim, Rosângela, Rosana e Rosemary. E Rosemary. Uma Sim, sequência. Uma sequência de roses. De rosas. Então, o que acontecia? A Rosana era muito rebelde, nós éramos quase da mesma idade. Aham. Então, quando a Rosana aprontava rebeldia com meus pais, por exemplo, chegava assim, Natal. Eu me lembro nitidamente, uma vez na Rua da Alfândega, que o meu pai adorava Natal, lotada a Rua da Alfândega. No centro da cidade, ele adorava ir. Minha mãe amava essa da Caraca! cidade. Madureira. Minha mãe amava Madureira. Aquele lugar lotado, ele arrastando a gente pra lá, porque ele gostava desse tumulto. Aí chegava nas lojas de brinquedo. Sim. Eu escolhia um brinquedo, a Rosana escolhia 3 vezes mais caro. Aí, cara, meu pai falava, Rosana, não posso levar. Rosana se jogava no chão, No chão. se esperneava e dizia que queria, chorava. Eu tenho esse comportamento. Eu chegava pro meu pai quietinho e falava, pai, leva o dela. Não precisa levar o meu. Mentira. Eu juro por você Deus. já Eu era tenho desse vontade de jeito. chorar. Eu tenho vontade de chorar. Você já era amorosa desse Eu era jeito. pequena. Eu era tipo assim, eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro, eu tenho essa memória. Você lembra disso? Lembro dessa memória, eu tenho essa memória. E eu falava assim, me lembro de eu na loja falando, pai, leva dela, não precisa levar a minha não. Porque eu vi que o meu pai estava constrangido. E você Eu vi queria que o meu pai amenizar a estava com situação. vergonha. Claro. Aí eu era pequena, E você eu tinha abri essa mão. empatia, Eu tanto tinha. pela sua irmã quanto pelo Mais pelo seu meu pai que eu tive naquele momento. Entendi. E eu fui capaz de abrir mão sem problema nenhum. E ele não comprou o seu. Aí naquele momento ele não comprou o meu. Entendi. Pra ele resolver o problema, ele comprou o dela. Ele comprou o dela. E depois, com calma, ele comprou o meu, sem problema nenhum. Nossa. Eu tive assim uma experiência, eu tinha 9 anos de idade,
eu descobri que eu tinha um problema cardiológico muito sério. Sim, é verdade. Eu tive uma coartação da aorta, que me trouxe problemas muito sérios, de pressão alta, de eu não conseguir caminhar. Cara, eu usei 2 anos, uma bota ortopédica com peso, com ferro por dentro, porque eu me cansava muito ao andar. E aí os médicos, é ortopedista, é pé chato, andei com essa porra dessa bota durante 2 anos. Mas... Sendo que o meu problema era um problema cardiológico, eu tinha um cansaço porque eu tinha coartação da aorta, o meu sangue circulava mais para o setor superior do que para o inferior. Nossa. Enfim, o que aconteceu? Quando eu tive uma crise muito ruim, minha mãe me levou numa clínicazinha perto de casa para eu medir pressão. Aí minha pressão estava com 18/12. Quantos eu tinha 8 anos de idade. 8 8 anos de idade. Aí veio uma junta médica medir minha pressão. Mas uma coisa assim que eu aprendi, não querendo pular os passos, Não, fica à vontade. que naquele dia quem descobriu, médico Dr. Francisco de Assis. Você lembra do nome dele? Lembro do nome dele, porque foi ele que descobriu Você tinha o que eu tinha. anos de idade. Eu tinha 8 ainda. Anos eu de operei idade. com 9. E eu descobri, ele foi um médico negro, que falou assim, olha, ela precisa procurar um cardiologista urgente. Foi o único que conseguiu identificar que todos os problemas que eu tinha de dor de cabeça, bolo na garganta, cansaço, era problema cardiológico. E eu sou grata para ele até hoje. Nossa. Então naquela época eu já tinha essa questão da gratidão, independente de qualquer coisa. Claro. Quando eu fui, eu fiz o cateterismo, coisa e tal, fiquei 1 mês internada para fazer exames. Só que naquela época, Nath, os pais não podiam acompanhar os filhos. Nossa! Não podiam, nos exames, aí na internação, não tinha esse direito ainda na minha idade naquela época. Sim. Então tudo que eu passei sozinha lá. Mas para te mostrar a questão do meu temperamento, quando eu fiquei internada de fato no Hospital Beneficência Portuguesa para poder fazer a cirurgia cardiológica, eu fiquei internada. Então, assim, os meus pais me visitavam. O meu pai muito mais, porque a minha mãe ficava com minhas irmãs. E o meu pai largava o trabalho dele na hora do almoço para poder me visitar. Você sabe o que eu fazia? Vinha o almoço para mim. E eu lembrava que o meu pai estava largando o horário de almoço dele para me visitar. Nossa! Eu dividia meu prato. Eu só comia metade. Eu escondia metade do prato dentro de um armário de roupa. Quando meu pai chegava, eu dava pra ele o resto da minha comida. Senhora. Você com 9 anos... E ele comia, com 9 anos de idade. Você cuidava de você e do seu pai. Mas eu sempre fui assim, eu sempre procurei pensar em todos, né? Como você se sentia estando sozinha no hospital? Foi um período muito difícil, porque assim... Com 9 anos com de 9 idade? anos, eu fiquei no setor de adultos. Meu Deus! Eu não fiquei no setor de crianças. Meu Deus! Eu fiquei com uma madre, assim, primeiro eu fiquei sozinha no quarto, depois me transferiram para eu ficar com uma madre. E essa madre falava para mim todo dia que eu ia morrer na cirurgia. E era assim, longe da minha casa, minha mãe morava na Tijuca, e aí eu ficava pedindo, eu batia de porta em porta dos médicos, o médico residente que dormia. Sim. Eu batia na porta deles, assim, chorando, que eu precisava falar com a minha mãe. E eu dependia do telefone fixo, que eu não tinha celular. Não tinha celular. Pra eles ligarem, eu pedia pelo amor de Deus pra eles ligarem pra minha mãe. A minha mãe não tinha telefone fixo. Era pra uma vizinha de longe, de um prédio distante. E não tinha orelhão. Não tinha isso. Não era Dentro da isso. minha casa ainda não tinha telefone fixo. Sim. Era só pros ricos na época. Claro. Aí o médico telefone ia... de conta era um absurdo, né? Não, era o telefone que era de residencial, você pagava caro, era difícil pra conseguir. Era difícil pra conseguir. Aí os médicos ligavam pra minha casa pra eu poder falar com a minha mãe alguma coisa, sabe? Poder falar, mãe, às vezes num temporal danado, mãe, a minha mãe não tinha noção do que acontecia comigo lá. Porque ela não podia ficar comigo. Ela não podia. Não podia naquela época, não podia. E você contava pra ela te apoiar ou você guardava pra você? Não, naquele momento assim, eu não contava os fatos. Entendi. Eu só falava que eu precisava dela. Entendi. Aí eu ia muito na cozinha, porque na cozinha de um hospital você tem aquelas mulheres
que são muito mãe, muito avós, são, né? Então, são acolhedoras. Eu me senti acolhida. Entendi. De falar, tia, Entendi. me dá um café com leite. Sim. Só pra eu poder me sentir com alguém. Sim. Entendeu? Porque aquela madre que tava comigo no meu quarto, eu Não tinha era medo uma dela. pessoa legal. Sabe? Enfim, eu consegui fazer cirurgia, passei por tudo isso, graças a Deus eu tô Ela aqui. tomou no olho da bunda dela, entendeu? muito. Porque você não morreu, está aqui com 56 anos. Graças a Deus. Maravilhosamente bela. Graças Nossa, a Deus. mas eu acredito que tenha sido realmente um absurdo. Um absurdo. Você tá compartilhando isso, eu vou compartilhar também. Claro. A minha mãe e meu pai sempre trabalhavam muito, né? E minha mãe tava numa fase onde ela tava estudando e trabalhando. O meu irmão cuidava de mim O tempo inteiro. sempre, o tempo inteiro. Mas ele era um adolescente. Era um adolescente. E aí teve um dia que ele precisou sair. Ele foi na rua, meu pai já era pra ter chego, eu tinha 6 anos. E eu fiquei em casa sozinha de noite, tava chovendo, e tinha telefone, mas tinha acabado a luz. E aí eu tava ligando pra minha mãe tava longe, meu pai não tava em casa. E aí a minha mãe falou assim, filha, desce, que eu já tô chegando. Fiquei lá embaixo, e eu lembro que eu tinha... Você tinha quantos anos? Uns 6 anos, 6 anos. Maria Flor. Maria Flor. Maria Flor. Minha Deus. filhada, neta dela. Maravilhosa. A filhada dela, minha gente. filhada. Amor Não, da é minha assim, vida. uma cópiazinha, tá? Uma cópia. É uma Eu cópiazinha. tinha, não, na verdade, eu tinha acordado, meu irmão não tava em casa, não tinha ninguém em casa, tava tudo escuro, tinha acabado a luz. Meu Deus Eu do desci céu, de caraca. elevador, tava isso Meu aí. Deus isso, do tava céu. chovendo muito, Que foi caos. isso. E eu tinha, nunca me esqueço, eu tinha sonhado que os meus pais tinham morrido. Nossa, que tragédia. E eu tinha descido. Quem tava aqui embaixo? O Quinho. É um porteiro que Trabalhou muitos anos aqui no prédio e tudo mais. E aí ele falou: seus pais não vão voltar, não, Natália. Pode voltar lá pra cima. Seus pais estão mortos, não vão voltar, não. Mentira! Pode voltar, pode subir. Mentira! Pode subir. Ai, eu não acredito. O Pode Kim subir. fez isso? O Quinho falou. Ai, mentira. O meu Ainda irmão, bem que ele foi mandado embora, tá? Ele foi mandado embora, E aí eu subi, chorando e tudo mais. Mas assim, Ai, não acredito. eu sempre me agarrei Você não me muito procurou, a Deus. Não, eu desci. Cara, por que será, Não cara? sei. Eu era criança, Meu tia. pai Eu do era céu. criança. Minha mãe mandou Gente, descer, eu teria desci. acabado com o porteiro nessa época. Juro. E aí o meu irmão, o George, amor. O George quase bateu nele. Eu imagino, Eu gente. subi chorando muito. E aí, porque eu fiquei muito mal, muito mal. E aí minha mãe chegou e tal, eu tava chorando, teve aquela reunião de família, meu pai, meu irmão e tudo mais. Aí o Jorge falou, era um homão. O que eu faria? Eu enforcaria. Um homão. E aí ele falou assim, pode deixar que eu resolvo. Mas ele descascou o Quinho. Cara. Mas num Não, grau. eu fico imaginando se fosse o Caio. Porque o Caio era mais... O Caio, meu filho mais Aham, velho. sim. Cara, que tem 37 anos agora. Sim. Ele, na verdade, se tivesse acontecido isso com a Emanuele, Não. na época, eu não sei que teria acontecido uma agressão. Exato. O teu irmão ainda foi controlado. Ele falou, ela é uma criança. Puta Como é que que você fala pariu, isso pra uma cara. criança? Tipo, assim, há muitos Ele anos durou muito atrás. tempo. Há muitos anos atrás, você não tinha esse controle do que falar pra criança. O adulto falava qualquer coisa. Nath, Tem a vida algumas inteira, pessoas, né? o mundo inteiro, a gente tem que saber o que tratar uma criança. Exato. Eu- Tem adulto que não tem a menor noção. Nunca na vida. Exato. Não, Ele não tinha a menor noção. ele não criava ele nem achou, filho dele. ele achou engraçado, vou botar terrorzinho Gente, nessa uma criança de 6 criança. anos, meu Deus. Sabe? Eu senti meio isso. Enfim, é um absurdo. Aí eu vou te falar só uma coisa. Claro. Que quando eu vejo o programa do Porchat, ele pergunta, qual a sua primeira lembrança da infância? da infância, é verdade. Eu vou contar uma coisa assim muito legal, que Claro. também fala sobre o meu temperamento. Claro. Eu me lembro assim, eu tinha, eu acho que uns 4 anos de idade, que eu me mudei daquela vila da Tijuca. 4 anos aos de cinco- idade? Eu tinha 4 anos de idade. Você tem a recordação Cara, mas eu me lembro de 4 coisas, anos? eu tenho recordações de muito menos. Eu tenho recordação. Da minha de mãe também. me dando comidinha na boca, eu tenho 3 anos de idade, 2 anos. Eu tenho recordação, a minha primeira, eu também assisto o Porchat é maravilhoso. E a minha primeira lembrança da infância real é de eu tomando, da sensação de eu tomando banho na banheira de água quente. Porque eu nasci no verão, em dezembro, e tava em julho. Por quê?
Minha mãe me colocou na creche com 6 meses. Então eu era muito nova. E era julho, quando ela me colocou frio. Eu nunca tinha tomado banho de água quente. Por quê? Porque eu tenho alergia. Então eu não posso tomar banho de água quente com frio. Porque a temperatura muda e eu fico resfriadinha, sabe? Então minha mãe sempre me deu geladinha, sabe? Meio gelada, muito morna. Meio morna, assim. E naquele dia eu tomei banho de água quente. Tava quente. É, e você estranhou isso? Eu estranhei. Eu lembro, eu juro pra você, eu lembro da sensação do meu corpo, assim, pensando, tipo, quente. Tipo, sabe? Eu não sabia quente, mas era esse algo... confortozinho da água quente. Da água quente, o conforto da água quente, a sensação. E eu lembro de eu sair dessa água friozinho. E eu lembro de um tempo depois eu, sabe, ter... Resfriada. Isso, eu lembro dessas praticamente sensações. como uma lição na tua vida. É, eu lembro dessas primeiras sensações. Primeiras sensações da minha vida foram essas. Eu me lembro de algumas coisas antes, mas uma coisa que me marcou, porque eu fico analisando o meu temperamento de hoje em dia, das coisas que vieram. Claro. Então, assim, eu me lembro, assim, que a questão do Papai Noel, do Natal, o meu pai era um cara muito tradicional. Meu pai foi criado por uma família portuguesa, tradicional. Nossa. Meu pai teve 10 irmãos, com os 10 irmãos, cada um com seus filhos. O Natal na casa do meu avô e da minha avó era um super Natal. Você lembra dessa movimentação grande? Mas assim, o meu pai sempre foi apaixonado pelo Papai Noel. Sim, Papai Noel era quase Deus, meu pai. Jura? Meu pai era muito festivo. Meu pai era um homem muito alegre. A minha mãe era sábia e o meu pai era alegre. Então, o que aconteceu? Eu acho que eu ia fazer... Eu tinha 4 anos de idade. Quer chegar pra trás? Tranquilo, não. Tá tranquilo? Meu pai tinha uns 4 anos de idade. Eu tinha uns 4 anos de idade. Meu pai morava numa vila na Tijuca. Sim. E ele tinha um amigo, o senhor Nelo, que morava numa vila também na Tijuca, em outro lugar. Conclusão, eu me lembro meu pai chegando com um carro comigo. Nós estávamos no carro, acho que eu e minhas irmãs todas, num carro. E para chegar, esse senhor levou a gente até em casa. Quando chegou na minha vila, que aí as minhas irmãs desceram, eu desci, o meu pai, sem querer, abriu a mala do carro pra pegar alguma coisa, seja lá o que fosse, ou pra ver. E eu pequenininha, tipo antes dos 4 anos de idade, a minha curiosidade foi maior, assim, eu fui pra trás e meti o olho. Quando eu meti o olho, eu vi que eram umas bonecas. E eu tinha uma paixão pelaquela boneca da minha época, eu acho que ainda existe, amiguinha, que ela é do tamanho da gente quando a gente é pequena. Sei qual é. Enorme. Enorme. Eu vi a boneca, fiquei calada, quieta, não falei nada pro meu pai que eu tinha visto. Você lembra de você chegando pra trás? Eu cheguei, eu lembro de eu olhando, coisa e tal, as bonecas, saí e fiquei quieta. Quando chegou o Natal, que meu pai falou, Papai Noel deixou os brinquedos. Quando eu fui pegar, eu vi que era a boneca que eu tinha visto. Antes. Nath, eu não tive coragem de desmontar meu pai. Ai, meu Deus. Eu falei, papai, a boneca que eu queria. O Papai Noel adivinhou. Era a minha boneca. Meu Deus. Nath, é assim, aí eu avalio até hoje. Você sabe assim, que as minhas festas de Natal... Depois que meus pais morreram, eu assumi para os meus netos, que são 4, para minha família. E assim, mesmo antes dos meus pais morrerem, para os meus filhos, o Natal é uma data muito importante. Então, é surpresa. Eu gosto de comemorar essa data até hoje. Então, para todos eles, é surpresa. Eu faço um cerimonial da mesma forma, porque o meu pai era assim. Eu não tive coragem de desmontar meu pai naquele dia. Sabe o que eu acho incrível de você? É que você já tinha consciência de assim, eu não vou desmenti-lo. Não. Eu vou deixar, eu sei que não foi o Papai Noel, eu sei que foi ele que comprou, eu tô vendo e eu vou, e tá tudo bem. Tudo bem, eu não tive coragem de desmontar meu pai naquele momento. Porque ele tava feliz em dar, eu vi que eu descobri naquele dia que o Papai não existia. Não existia! Mas depois, nos outros anos, eu continuei fingindo que existia. Porque pro meu pai era importante. Sim. Você entende? Meu Deus. Pro meu pai era importante. Quanta maturidade desde infância mesmo, criança. Mas é o que eu te falo. Eu acho que a gente já nasce feito. Eu também acho. Porque assim, eu acho que tudo que eu tenho hoje em dia, de sentir a dor do outro, de tentar viver da melhor maneira possível,
eu acho que tudo vem quando eu falo. Desde aquele dia que eu nasci sozinha com a minha mãe. Isso aí, é verdade. Sabe? E as coisas vêm sendo construídas. Vem. Eu sei as coisas que eu passei, que eu não vou poder, não tem como citar aqui. Mas sim. o meu histórico todo de vida Sim. veio pro que eu sou hoje em dia. Claro, Me construiu. Com toda certeza, com toda certeza. Eu acredito em espiritismo, né? Eu acredito em eu sou reencarnação. espírita, Você é amor, espírita, eu sou amor. espírita. Eu não gostaria. Assim, o nosso papo flui, né? O nosso papo Espírita. flui. Você é espírita. Então, assim, no espiritismo, né? Quando você reencarna, você morre e aí você reencarna novamente. No mesmo núcleo. Isso aí. A gente vem com missões. A gente vem, isso aí. E aí... Do que ficou pra trás. Exatamente, Cara, exatamente. Olha, é um assunto que a gente tem muito que falar. A gente tem muito o que falar. Realmente, a gente vem com missões. Eu também A acho. gente vem pros resgates. Isso, eu também Por acho. isso a gente tem, assim, ter essa consciência Isso aí. de procurar fazer o nosso melhor. Nosso melhor. O que você consegue enxergar, aquilo que você acha e percebe, que você pode aprimorar, ou que você acha, tem aquela sinalização. Dentro eu de tô fazendo você. errado. Isso aí. De que forma eu posso melhorar? Mas isso você só consegue se você olhar pra dentro de você. Cara, eu vou te dizer uma coisa, as pessoas fazem, eu não frequento, eu sou uma pessoa que, eu sou espírita de fato, mas as pessoas confundem muito do que é o espiritismo. Sim. Então, pra mim, tanto o kardecismo quanto a Umbanda, juntos, eu Junto. acho que pra mim completa. Me E eu sou completa. isso. Eu sou amigo. Eu sou isso. Eu sou isso. Né? Diga lá, minha cigana, minha pombagira. Maravilhosa. Mas, e o meu São Jorge, que me protege demais, minha Nossa Senhora. Mas eu digo pra você o seguinte, a gente tem que ter noção, você sabe que eu caminho. Claro, claro. A minha caminhada, diariamente, quando eu não tô trabalhando, é uma caminhada assim, muito mais de espiritualidade do que na parte física. Qualquer outra coisa. São as minhas orações. Com toda certeza. Então, o que eu acredito nessa conexão nossa, do que a gente faz as nossas orações. Sim. Porque, Nath, a gente está aqui, a gente voltou. Voltou. A gente voltou para a gente poder se aperfeiçoar. Exatamente. E se a gente não procurar se aperfeiçoar, assim, cara, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Sim. Eu quero ser útil. Eu quero poder aprimorar. Me mostra meus erros. Exato. Para que eu possa corrigir. Sabe? Eu sempre peço isso a São Jorge, a Nossa Senhora e Senhor, meu Deus. Sim. Toda vez que eu caminho. Eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho qualidades, mas a gente às vezes erra sem perceber que está errando. Então que esses erros me sejam mostrados. Exatamente. Para eu poder corrigir, para eu poder aprimorar. Porque a nossa missão quando a gente vem é uma missão para aprimorar. Exatamente. Por isso a gente vem no mesmo núcleo. Exatamente. Porque aquele que a gente conseguiu cometer erros, que a gente teve desencontros, é a nossa chance da gente recuperar. Exatamente, né? Exatamente. É a nossa chance de recuperar. E a gente tem, como a gente reencarna, né? Acreditamos nisso, né? Acreditamos nisso. Acredito. Se você não acredita, tudo bem também, né? Tudo bem também, não tem não problema, não existe preconceito. preconceito, Não exatamente, existe não preconceito. existe. Se você não acredita, tá tudo certo, mas é a nossa forma de ver a espiritualidade, é o que a gente se conecta, é o que encaixa na nossa Exatamente. vida, é isso. E quando a gente reencarna, então a gente já vem com uma bagagem atrás. Vem, vocês vêm com a missão. Exato. Não então, tem como. quando você entendeu o seu pai ali naquele momento, é porque atrás você já tinha essa consciência. E Então, tem uma coisa, muitas vezes o seu pai não era pai. exatamente. Às vezes seu pai era um irmão. Exatamente. Que você tinha desavenças. Exatamente. E que você tem essa chance da Da recuperação. recuperação, exatamente. Então você ter consciência disso é assim, eu acho que é uma evolução, porque a gente vem para evolução Pra espiritual. evolução espiritual, exatamente. Quando você consegue ter essa percepção de que você precisa aprimorar, então a cada passo que você tem, que você vê que surgiu um problema familiar ou quem está à tua volta, de você conseguir perceber como eu posso modificar isso. Isso é fato. Isso aí. Porque ninguém vem no mesmo núcleo, ninguém vem no mesmo núcleo. Pode ser tardio, pode ser numa forma de namorado, pode ser numa forma de amiga, pode ser numa forma de filho, de neto. Existe uma relação a ser reconstruída. Exato. Uma relação a ser aprimorada. Exatamente. E quando a gente tem esse conhecimento, é que a gente para empatia. Para empatia, exato. Pra você falar, cara, olha só, eu tive essa atitude. Mas o que eu posso modificar? Exato. O que eu causei naquela pessoa? Exato. Sabe? E poder recuperar.
Como você construiu a sua fé? A sua fé é muito bonita, ela é linda, ela é linda. Tenho muita fé. Você sempre teve essa fé? Quando você tinha Sempre 9 tive. anos de idade, que aquela freira falava algo não tão legal pra você, não tão acolhedor, você já tinha essa sua fé? Eu Você tinha já fé. Claro, é claro que não era tão construída como é Não, hoje, porque a gente não tinha não um era. nível de consciência. Era inocente. Era inocente. Mas Era uma intuição, na verdade. era uma intuição. Uma intuição. Você já se agarrava em Deus? Você já Eu me rezava? agarrava muito ao Menino Jesus de Praga, engraçado. Quando eu fui pra minha cirurgia... Quem é? Desculpa, quem é? Era o Menino Jesus, que na verdade é o Menino Jesus. Menino de Praga? É o Jesus. É Jesus, mas ele era o Menino Jesus porque nasceu em Praga. Ah, entendi. Então, é Entendi. Menino Jesus de Praga. Então, Ah, o meu entendi. tercinho, Entendi. que eu pedi pra minha mãe naquela época, pra ela comprar pra mim, Você pediu pra ela comprar eu pedi pra pra você? ela comprar pra mim. Uma pergunta, só te interrompendo. Qual foi? Você lembra da primeira vez que você externou a sua fé? Externou no sentido de pedir, ou falar com a sua mãe, ou perguntar pra sua mãe o que é Deus, ou a sua mãe ou seu pai te apresentar alguma oração, Nath, falarem de Deus eu vou com te você? falar o seguinte, vamos lá, eu tenho uma mistura de realidade. Ah, tá. O meu pai, embora o meu pai, olha só, meu pai era católico, Sim. mas a família do meu pai toda, que eram de 10 irmãos, o meu avô, ele tinha na Tijuca uma casa que era enorme com um terreno atrás, que tinha uma construção atrás. Tá. A casa do meu avô era grande, atrás era um centro espírita, que se chamava Nanã Buruque Ogum da Mata. Que maravilhoso. Então, naquela época, O que eu significava tinha uma esse nome? relação, porque são uma questão de espiritualidade, né? Não Entendi. porque existe um significado espiritual na Umbanda. Entendi. Então, eu fui criada, na verdade, o meu pai era católico, mas o meu pai ajudava o meu avô e meus tios, Sim. né, nisso. Sim. Então, eu frequentava, porque era o ambiente que eu vivia do meu avô, da minha Claro, família. da sua família. É assim, eu tive uma única experiência sozinha quando eu comecei, assim, tipo, meus 12 anos de idade, Aham. que eu via muitos ciganas. Aonde eu andava numa rua, Entendi. eu via umas ciganas. Eu não tive muito como fugir da questão do espiritismo por causa da família que eu já trazia. Aham. Meu pai era católico. Então você sempre Minha viveu mãe- muito aquela realidade, né? Eu vivi muito aquela realidade, mas Sim. eu ainda não me encontrava. Ah, aquilo O meu aniversário de 15 anos, eu faço aniversário 29 de abril. Ai. No meu aniversário de 15 anos, eu tinha uma casa, meu pai tinha uma casa que era grande, que tinha quintal grandão. Foi uma festa de São Jorge. O centro do meu avô foi para minha casa fazer uma festa de São Jorge, comemorar São Jorge e o meu aniversário de 15 anos. Nossa, que incrível. E engraçado que as coisas foram construídas de uma forma que isso foi o meu momento de 15 anos de idade. Aham. O tempo passou. Sim. O tempo passou e eu fui ser devota fervorosa de São Jorge. E que nada tem a ver com o meu aniversário, mas tudo tem a ver com a conexão que eu tive com ele, Sim. sobre ser um santo guerreiro, E- da construção, do combate. E como a sua família introduziu isso dentro de você também? Não introduziu. Não introduziu? O que foi o melhor de tudo. Nossa! Não. O meu pai não me influenciava. Eu frequentava, mas eu não era influenciada. Entendi. É porque é o melhor, coisa em seguida. Entendi. O meu pai era católico, Entendi. meu pai e minha mãe casaram na igreja Santa Afonso, na Tijuca. Aham. E o meu pai frequentava as missas. Ele ajudava a família dele, mas meu pai era católico. Entendi. A minha mãe, ela veio do interior. Aham. Então a minha mãe não tinha uma religião muito certa. Entendi. Mas eu vim descobrir depois que a minha mãe, dentro de casa, um dia sozinha comigo, da casa dela, eu já era adulta, e a minha mãe recebeu uma pombagira sozinha. Na verdade, o que aconteceu? Eu sozinha, com a minha mãe em casa. Minha mãe, de repente, eu comecei a sentir que minha mãe estava estranha. Mas não teve nada demais, foi só assim, calmamente. Aí ela chegou e começou a falar umas coisas estranhas pra mim. Eu quero ir pra esquina. Eu preciso ver um homem. Abre meu armário e pega tudo que eu tenho de bijuteria que eu quero poder me enfeitar. Tudo bem, mãe. Vamos pegar tudo. Vamos te enfeitar. Em nenhum Aí eu momento liguei você- para uma pessoa que Em era uma Em faxineira. nenhum momento você falou assim,
O que tá acontecendo? Eu não, que loucura! Porque eu tinha um conhecimento. Ai, você tinha quantos anos? Eu tinha um quando isso conhecimento. aconteceu? Ah, mas eu já era adulta. Já era eu já adulta? devia, Ah, entendi. Eu já, entendi. eu já era adulta. Entendi. Mas eu falei, bom, tá tudo certo. Tá, então vamos Aí eu liguei tentar. pra uma faxineira minha, que uma faxineira eu já sabia, minha não, da minha mãe. Aham. Que eu sabia que ela tinha isso. Liguei, ela morava longe, ela morava em Nova Iguaçu. Falei, pelo amor de Deus, você vem aqui, eu tô sozinha com a minha mãe. Mas eu sentei na cama da minha mãe calmamente. Falei, amor, vamos enfeitar você, vamos te maquiar. Aí ela começou a falar, eu falei, cara, tudo bem, eu vou esperar ela chegar e vamos resolver. E resolver, na verdade, não era uma pomba, eu achei que fosse uma pomba gira, mas era uma cabocla. Nossa. Uma cabocla chamada cabocla de Jurema. Meu Deus. Que a senhora que veio identificou. Ok, ela fez uma oração, quando a minha mãe foi embora. Então Aí, a minha mãe... a cabocla foi embora. Foi embora. Entendi. A minha mãe tinha uma coisa de espiritualidade, inconsciente. Inconsciente. E o meu pai era católico e a família espírita. Então houve essa junção. Mas Que assim, a junção questão da minha maravilhosa. fé, Isso. a São Jorge, a Nossa Senhora, a Iemanjá, que é minha mãe, e o Senhor, meu Deus, eu sempre tive muita fé na minha vida, porque na verdade eu construí a minha vida através da fé. Exato. Quando você era criança, quando você pediu pra sua mãe, foi a primeira vez que você pediu pra sua mãe algo simbólico, algo que Pedi quando eu levasse estava, a religião, que era o meu né? tercinho, Religião não, que desculpa, era o meu sua fé. tercinho do Jesus de Nazaré, que era o Menino Jesus de Praga, Sim. e um livrinho, que tinha um livrinho de orações do Menino Jesus de Praga. Essa foi a primeira vez que você pediu algo pra você construir a sua fé. Sim. Aí eu estava indo para o hospital para me internar, na Beneficência Portuguesa, ia ficar um mês. Na minha maca de cirurgia, eu botei isso embaixo do meu travesseiro. Nossa! Para fazer a cirurgia. Com muita relação, inteligência. muita conexão, Muita né? conexão e inteligência no sentido de ninguém chegou pra você e falou, coloca Faça isso, isso, faça não. isso, não. Você sentiu Eu achei no seu que isso ia coração. me proteger. Exato, exatamente. Cara, a intuição. É a fé e a intuição junto. A fé e a intuição junto. Graças a Deus, e graças a Deus tudo certo. Tudo certo, tô bem com meu coração aqui bem, novo. É verdade. É um momento feliz de muita alegria da sua infância. Eram as festas, as comemorações e as danças com meu pai e as conversas com a minha mãe. Um sonho de criança. Na verdade, eu não vou te dizer que eu não tinha sonhos de criança. Quando você era criança, quando alguém perguntava o que você gostaria de ser quando crescesse... Uma coisa assim, quando eu falava, eu queria ser médica pediatra. Médica pediatra. Mas assim... Mas algum sonho que, assim, que você tinha quando criança e que realizou quando adulto, ou algo que você fez quando você pensou quando é criança e concretizou na fase adulta? Não tinha. Não teve? Não tinha, foi construído depois. Uma comida que você gostava na sua infância? Qualquer comida que minha mãe fizesse. Minha mãe era muito boa pra cozinhar. Você- Ela era da roça. Ela era da roça. Qualquer comida que ela fizesse, você almoço, janta, você já ia feliz Qualquer coisa. em casa. Cara, Nath, eu sempre fui muito feliz. Você sempre foi muito feliz. Muito feliz. E nada Você reclamei sempre- nunca na vida. Nada, um medo na sua infância. Eu não tinha medo. Você nunca teve nenhum tipo de Nem medo? medo. Nem de morrer na minha cirurgia, eu não tinha medo. Mentira. Não tive medo. Criança, dá licença, Você amor. viu, eu gravei um áudio. Olha, antigamente, era aqueles gravadores de fita cassete. Antes de eu ir pro Eu não sei o que hospital. é isso, amor. Era, tudo bem. Há quem entenda. Era um gravadorzinho de fita cassete que a gente apertava um botãozinho pra gravar. Play. Eu lembro. E assim, eu me lembro que a minha coisa era muito forte, eu mesmo com essa idade, que eu gravei para minhas irmãs uma mensagem para minha mãe deixar para minhas irmãs, para elas ficarem tranquilas, que eu ia me internar, mas que ia dar tudo certo. Eu acho que eu era muito madura na época. Você Muito. acha? É. Você era muito... Você tinha uma consciência de vida muito grande. E eu queria tranquilizá-las. Muito Aí eu deixei grande. essa gravação e fui. Eu não tinha um planejamento, eu não tive... Mas era assim, eu ia na minha fé. Você ia na sua fé. Em algum momento na sua vida você gostaria que a sua infância tivesse sido diferente? Não. Nada. A minha infância foi perfeita. Juro por Deus, foi perfeita. Meu Deus. A minha infância, a minha adolescência, eu não tenho o que reclamar.
Eu tive pais presentes. A minha mãe eu te falei assim, o conhecimento da roça empírica de, na verdade, ser uma pessoa muito consciente, muito acolhedora. Sim. Assim, que me amava muito. Você já se amava muito, né? Eu me amava muito. A minha mãe identificava isso em mim. Sabe? Quando eram 3 irmãs, mas ela identificava isso em mim muito. Ai, minha filha. E o meu pai também, eu tive nada. Não queria modificar nada. O que a Rosemary, de 10 anos, diria pra você hoje? A Rosemary, de 10 anos atrás, depois da cirurgia feita no coração, diria pra Rosemary... Continua sendo como você é. Continua sendo como você é. Porque, na verdade, eu sou exatamente aquilo tudo que eu era infantilmente, sem conseguir reconhecer. Incrível. Na verdade, acho que eu sou tudo que eu sou hoje. Incrível. Não mudou nada. Isso é incrível. Não mudou nada. Você não mudou Da minha adolescência, das coisas que eu fazia, das estripulias de querer fazer esporte, de pular, de andar de bicicleta, de ensaiar dança, eu não mudei nada. Só responsabilidade bastante, né? Mas não mudei nada. Mas aí... Mas eu já tinha na época também, eu era muito responsável. Você assim, claro, mas eu não né? deixava de viver. Não, eu era muito carinhosa com os meus pais, eu não respondia meus pais. Exato, levando em consideração a idade que você tinha, você era uma pessoa muito responsável, sabe? Você com 4 estudava, anos, trabalhava, 5 anos de idade, assim... abrir mão do que você quer pela sua irmã, isso é um nível de consciência muito grande. Muito. Sabe? Como foi a sua adolescência? Putz, grila. Cara, eu vou dizer, minha adolescência assim, eu privilegiava, na verdade, meus finais de semana pra dança, pro esporte, como eu sempre gostei. Sim. Muito, mas gostava de namorar. Claro. Então. Gostava de namorar, tinha meus namorados. Como foi seu primeiro beijo? Você lembra do seu primeiro beijo? Eu me lembro do meu primeiro beijo, eu tinha 9 anos de idade. Você tinha 9 anos de idade? Tinha 9 anos de idade, cheguei em casa e confessei pra minha mãe. Eu tinha 8 no meu primeiro... Não, meu selinho assim, ó. 8 eu treinei muito pra esse beijo, que antigamente a gente chamava... Festinha em casa a gente chamava de arrasta. Não era resenha, não era resenha. Happy hour, né? E eu me lembro que eu treinei muito, coisa e tal, com um menino que era do clube que eu frequentava, o Julinho. Eu gosto quando dá um Não, olha só, porque eu vim reencontrar com ele anos depois. Mas assim, eu contei pra minha mãe, que eu fiquei assim, cara, mãe, aconteceu. A minha mãe falou, essa abertura com a sua mãe? Cara, eu tinha. Eu me sentia nessa abertura. Você se sentia? E falou, mãe, aconteceu isso, eu me sentia. Eu achei que era um pecado mortal, né? Você achou que era um pecado mortal? Naquela idade, eu tinha 9 anos, cara, eu tenho 55, vou fazer 57. É verdade. Falei, eu cometi o quê? Eu cometi um crime. Aí eu confessei com a minha mãe. Mas assim, mas você treinou antes do seu primeiro beijo? Cara, eu treinei na mão. Então você treinou na mão. Treinei na mão. Mas assim, então você queria beijar na boca. Eu queria beijar na boca. Você não reprimiu esse desejo dentro de você? Não, de forma alguma. Como eu não me reprimo até hoje nada. Não reprime, não. Que incrível isso! Não me reprimia. Eu queria muito, mas eu queria esperar um momento que eu estava ensaiada. Porque eu não queria passar vergonha. Ao mesmo tempo, você achava que era um crime isso? Eu achava que era um crime em relação aos meus pais. Mas é que existe diferença na minha vida. Exato. É assim, eu achava que eu não queria atingir meus pais, mas eu queria me realizar. Entendi. Então tinha eu um treinei. lado fora, um lado dentro. Tinha você, sempre. Rosemary, e o que o mundo espera de você. Eu não queria decepcionar meus pais. O que você não queria... Exato. Daí foi isso. Daí foi meu... Aí eu treinei muito, aí um arrasta que teve. Na rua Gonzaga Abaixo, na Tijuca. Eu fui e assim, no meio daquela dancinha que eu tinha mandado, antigamente ia dançar junto, né? Que hoje em dia não tem. Não, mas música lenta. A gente podia voltar com isso. Cara, eu achava. A gente podia aquela voltar a dançar. Conversinha no ouvido. O que, amor? Amor, a rocha é tudo de bom. Uma rocha é tudo de bom. E já existia. Aí eu treinei muito quando eu cheguei lá. Vou fazer vergonha? Não. Eu sou assim até hoje. Você é assim até hoje. Vou fazer vergonha pra quê? Não vai. Não, vou sair superior na história. Não. Aí eu treinei. Quando o menino veio de novo, que eu já namorava ele. Mas namorava aquela coisa, mão dada, coisa e tal. Era um menino... Então, foi seu primeiro amorzinho? Foi. Você conseguiu ficar com seu primeiro amorzinho? Eu fiquei.
Eu tinha 9 anos. Você, ele você tinha 9 era anos popular na adolescência? Você era tipo a menina que todo mundo queria? Cara, eu era uma menininha diferente. Defina assim, diferente. Eu era uma menina que era mignon, não tinha porra de corpo nenhum. Você era magrinha. Mas o meu temperamento era um temperamento a sua até audácia, hoje. A sua audácia te Até transformou. hoje. Eu dizia assim, o que eu queria, o que eu não queria, tava bom, não tava bom. Começou até hoje. Então, Mentira. assim, vinha assim, me agarrar, se coisa eu não queria ceder. Então isso estimulava os meninos. Como esse menino foi o primeiro, queria porque queria beijar. Eu determinei o dia que ia. Porque era um dia especial, na festa de uma casa de um amigo especial. Eu falei, vai ser naquele dia. Entendi. Eu não sei de antes. Você já era eu decidida ensaiei, eu já mesmo? não. Engraçado, eu vejo que na questão de relação homem e mulher, eu já sou muito assim desde adolescente. Eu tô vendo. O meu temperamento. Eu tô vendo. Eu falei, eu vou determinar o dia. Nossa. Eu vou ver o dia melhor, eu vou ensaiar, vou fazer meu dia melhor. E assim, não tinha nenhuma amiga pra falar isso pra você ao ver o dia? Não tinha as suas irmãs mais velhas? Não, eu não compartilhava. Não falava isso com eu elas? Não compartilhava, uma coisa muito... Aliás, até hoje. Até hoje. Eu tenho minhas coisas muito minhas. E eu fui assim. Aí eu falei, não, eu quero no dia da festa, coisa e tal, eu ensaiei. Da onde veio isso? Intuição. Intuição. Eu tenho uma coisa feminina minha. Intuição. O meu sex appeal é desde pequena. Aí eu fui numa determinada festa, que eu já falei da festa que podia determinar, ensaiei. Quando chegou na hora que na verdade, eu surpreendi o menino, porque na verdade ele me insistiu antes, naquele dia eu estava determinada. Aí foi o dia que eu peguei ele. Entendi. Peguei ele e impressionei na parede. Você que fez assim, Aí eu já tinha ensaiado, né? E foi bom? Beijei. A primeira, língua com língua. Língua com língua. O que você achou? Cara, eu gostei muito, mas mais pela minha realização, porque eu me impressionei ele. Ah, tá. Porque mas ele ficou arrastado na parede. Mulher. Me senti poderosa. Porque ele sentiu me pediu poderosa. antes, eu não dei. Entendi. Quando eu dei foi no dia que eu marquei, na hora que eu marquei, fui eu que impressionei ele. Aí eu fui, beijei, ele ficou pressionado na parede. Eu beijei, saí, fui pra outros lugares da casa e deixei ele sozinho na parede. Boca aberta, provavelmente. Daí Boca ficamos aberta. namorando, aí quer dizer, vieram outros depois, né? Mas durou muito tempo? A gente ficou 3 anos juntos. Mentira, Rosemary! 3 anos juntos. E aí depois vieram os outros. E aí você falou que chegou em casa, contou pra sua mãe. E isso quer dizer que a sua relação com seus pais na adolescência tinha diálogo? Sim. Cara, com a minha mãe tinha, principalmente nesse aspecto. Aham. O meu pai também, cara. O meu pai agregava muito os meus amigos. O meu pai era um cara que somava. Entendi. Ele trazia pra perto dele, Entendi. entendeu? Meus amigos. Era Aham. muito legal. Ele fazia festas na nossa casa, que a casa tinha área grande atrás. Aham. Ele botava, hoje em dia chama de DJ, mas era equipe de som. Aham. Equipe de som com as Nossa caixas, Senhora. tipo Furacão 2000 desse tamanho. Cara, não, você... E chamava todo mundo do bairro. O meu pai era Deus. assim. Não, e muito assim, você também sempre foi muito acolhedora com os amigos da sua filha, né? Muito, Dos seus filhos muito. também. Muito, né? Eu trago pra perto. Você traz sempre pra perto. trago. Como era a sua roda de amizade na adolescência? Cara, era boa, Você eu falou falou desse que- meu jeito. Mas assim, você era de muitos amigos? Cara, eu tinha muitos amigos assim, aqueles amigos do contato, porque a gente ensaiava, dança, coisa e tal. Mas tá. amigos assim. Não, você conhecia muita gente. Eu conhecia muita gente, mas eu Entendi. sempre fui muito restrita Entendi. às pessoas das minhas intimidades. Entendi. Sua adolescência, quando você começou a brincar, a beijar, desculpa, você brincava também? Pique-esconde? Brincava! Corrida? Salada mista, mista. Nossa, adorava salada mista. Qual a Mas sua eu era brincadeira muito. preferida na adolescência? Salada mista? Cara, era salada Brinquei mista, muito mas de eu salada gostava mista muito também. de correr. Você Brincadeira de você correr. tinha muito com esporte, né? Não, até hoje eu gosto. Você adora. Eu gosto. Então,